Estamos de volta, vamos lá para Apocalipse 6, espero que você esteja gostando, dá até um arrepio, né, de estudar Apocalipse. Abertura dos primeiros 6 selos. O livro está lacrado com os 6 selos, agora Jesus, de posse dele, vai começar a retirar selo por selo, e o livro só será aberto após o rompimento do 7º selo, que vai acontecer lá no capítulo 8. O livro da redenção, segundo Ivar da Costa Pereira, contém ou representa relações acerca de 2 coisas que se complementam: o estabelecimento do reino de Deus e o julgamento de Deus dos poderes demoníacos que oprimem o seu povo. Ao desatar os selos, além de manifestar a ira de Deus, tem também o propósito de apresentar a misericórdia de Deus, de levar os homens maus ao arrependimento, antes que venha o julgamento final e seja tarde. Deus quer todos, Ele quer alcançar todos, né? Os acontecimentos apresentados até a abertura do 5º selo são anteriores à grande tribulação. A abertura dos 6 primeiros selos representa os acontecimentos que antecedem o fim, incluindo o princípio das dores. Conforme Jesus ensinou, veja lá em Mateus 24, capítulos 3, versículos 3 a 8, Lucas, capítulo 21, versículos do 7 a 9, Marcos, capítulo 13, versículos de 3 a 8. Esses acontecimentos cobrem todo o período que vai da ressurreição até a segunda vinda de Cristo. Na abertura dos 4 primeiros selos, aparecem os 4 cavalos, com seus cavaleiros. As cores dos cavalos eram branco, vermelho, preto e amarelo. São os cavalos do Apocalipse, né? Existem várias especulações em torno dessa simbologia. Inclusive já teve filmes falando desses cavalos, tem uma série de coisas, né, que o mundo tenta interpretar isso. Mas existem as especulações que antes de qualquer coisa, eu convido você a ler Zacarias, capítulo 6, versículos 5 ao 7, onde ele tem uma visão semelhante com esta. Primeiro selo, o cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Entre outras interpretações, com a ordem, vencendo para vencer. Não se refere esse cavalo branco, como muita gente pensa que é Cristo que está montado nele, ela não se refere a Cristo, porque ele não receberia a ordem de um anjo, mas que ele daria essa ordem para a pregação intensa do Evangelho em todo o mundo, antes que venha o fim. Essa interpretação se apoia nas seguintes bases. A cor branca, neste livro, é sempre referente a Jesus. O primeiro selo não traz nenhuma maldição consigo, como os outros 3 a seguir. A pregação do Evangelho a toda criatura é uma das condições para a volta de Jesus. Veja lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, e Marcos, capítulo 13, versículo 10. Os apetrechos do cavaleiro, arco e uma coroa, são símbolos bíblicos do Antigo Testamento, que falam da vitória e do poder do pecado. Veja lá em Abacuque, capítulo 3, versículos do 8 ao 13, Isaías, capítulo 41, dos versículos 2 a 4, e o Salmo 45, nos versículos 4 e 5. O termo saindo para vencer mostra que a palavra de Deus não pode ser impedida e vai triunfar. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E é ele quem está enviando para cumprir esse propósito. Confirma em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Segundo selo, cavalo vermelho. O cavaleiro tinha uma grande espada. Nessa simbologia, o vermelho era a cor do planeta Marte, deus da guerra. A concepção dos antigos, né? E a cor do sangue, a espada, toda essa linguagem é de simbolismo de guerra, derramamento de sangue. Mas observe a expressão, foi dado para tirar paz da terra, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui entendemos que foi dada por quem? Com certeza por Deus, que tem todo o poder, e nada acontece sem a sua permissão. Jesus, quando ainda estava com seus discípulos, falava sobre assuntos futuros, inclusive sobre rumores de guerra. Veja Mateus 24, capítulo 24, versículo 6. Provavelmente essa é uma referência à abertura do 2º selo, mas lembrando que é um quadro cheio de simbolismo e que a sua interpretação pode ser de um futuro
que está nas profecias, o final dos tempos, como também desde o tempo daqueles primeiros leitores que receberam a profecia apocalíptica. O juízo nesse selo é a guerra. Terceiro selo, cavalo preto. O cavaleiro tinha uma balança na mão. Naquela época, a balança era usada para pesar o trigo. Mostra que o tempo de escassez, característica do princípio das dores, né? A escassez, a fome, é uma das características do princípio das dores. Uma medida de trigo por um dinheiro equivalia a um dia de trabalho, e a cevada era alimento para os pobres e até para os animais. Também o azeite e o vinho faziam parte da vida do povo daquela época. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, fala de fome e terremotos, advertindo que esses seriam sinais dos princípios das dores. O juízo nesse selo é a fome. No anterior foi a guerra e agora é a fome. Quarto selo, cavalo amarelo. Tinha nome de morte, único cavaleiro com nome, que os outros não têm nome, né? Era seguido pelo inferno. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste e com feras da terra. Ele também recebeu autoridade. Veja bem, foi-lhe dada. Ele não está fazendo sozinho, foi-lhe dada. E já vimos que quem dá é Deus, né? Apesar de ter sido dada autoridade, ela não é total. Veja só, ele tem poder de matar a quarta parte da terra, e não a sua totalidade. O juízo neste selo é a morte. Então nós temos a guerra, a fome e a morte, né? Os três selos falam sobre isso. Quinto selo, ele vê as almas dos mártires, daqueles que foram mortos por amor a Cristo. Elas estavam embaixo do altar. O clamor dessas almas não era um clamor de vingança, e sim de justiça. Eles também receberam vestiduras brancas, simbolizando pureza, santidade. E prosseguindo, ele diz que elas ainda deveriam esperar um pouco mais, até que chegassem os outros mártires, que assim como eles, seriam mortos. E quando completasse esse tempo, Deus faria justiça a cada um deles. Abertura do sexto selo. As interpretações levam a crer que com a abertura do sexto selo, virá sobre a terra a grande tribulação. Veja Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Observamos que toda a criação é atingida pelo poder da santa ira de Deus. Toda a natureza será mexida, até o sol perderá o seu brilho. As ilhas mudarão de lugar. Também todos os homens serão atingidos, tanto os poderosos como os humildes, os ricos e os pobres. E todos vão querer se esconder. E aqui ele fala que vão se esconder sem saber o que fazer para preservar suas vidas. Sobre esse grande e terrível dia, o profeta Joel, ele já predizia. Veja lá, Joel capítulo 2, versículos 30 e 31, e capítulo 3, versículos 14 e 15. Ageu também profetizou sobre esse tempo. Veja lá, Ageu capítulo 2, versículo 6. Isaías também fala, veja lá, Isaías capítulo 13, versículos 6, de 6 a 11. Isaías 34, capítulo 4. E Jesus também fala desse tempo. Veja lá em Mateus capítulo 24, dos versículos 29 a 31. É bastante interessante essas referências, não deixa de ver. Aqui mostra que os não salvos, né? Os que vão se esconder são os não salvos. Eles não se arrependem, mas querem apenas se esconder da ira do Cordeiro. Eles não se arrependem e oram, e não oram a Deus, mas oram à natureza, aos montes e os rochedos, pedindo para que eles os escondam. Tá? Então é assim, é profundo, é para a gente pensar bastante, é para a gente refletir na nossa vida, não só na nossa, mas assim que a gente tenha um desejo ardente, né? De pregar esse Jesus maravilhoso, para que ninguém fique para trás. Tá bem? Conto com você. Amanhã a gente se vê novamente. Um abraço.